Cumprimentamos a todos, amados irmãos, com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje vai tratar sobre a lição de número 3, com o tema Crescimento do Reino de Deus. O textuário mostra que o reino de Deus está entre vós. E também o crescimento, na verdade prática, vai até o final dos séculos. O nosso texto base para nós fazermos o comentário está em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 13. Então, a Bíblia nos associa, de acordo com 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está associado à vinda de Jesus ao reino. Então, na sua vinda, a vinda, segunda vinda, certo? No seu reino. Então, nós vemos que a vinda de Jesus está associada ao reino. Isto significa a plenitude do reino. Porque o reino, quando Jesus chegou, a Bíblia diz, está próximo. João Batista falando, Jesus falou, está entre vós, está próximo, está entre vós, no meio de vós. Então é chegado. Com isso nós vemos o prenúncio desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, com respeito ao tema de hoje, que o reino de Deus é assemelhado, com semelhança ao grão de mostarda. De acordo com a lição, nós vemos que esse grão de mostarda é exatamente a encarnação de Cristo, quando ele iniciou-se, começando com seus discípulos, certo? Que, segundo o que nós vemos, não era muito significante em relação ao mundo. Com isso nós vemos Jesus falando logo no início do reino, dizendo que ele procurava outras ovelhas. Por quê? Porque o aprisco que ele dizia em João capítulo 10, versículo 16, era Israel. Então ele veio porque ele era judeu e as promessas do Antigo Testamento eram exatamente dentro do aspecto profético. A nação de Israel é uma nação eleita, conforme está em Jeremias. Com isso, segundo o que está escrito nas profecias de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27, nós vemos que as profecias estavam destinadas ao povo de Israel. Ao povo de Israel. Então, nós vemos que o povo estava dividido em 3 povos. Nações, judeus. Com a vinda de Cristo, a semente, deu início o quê? A igreja. Então tem 3 tipos de povo hoje. Com isso, na vinda de Jesus, o reino de Deus estará no seu auge. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, de acordo com a leitura bíblica, vai assemelhar, porque trata de uma parábola. Nós já começamos a estudar parábolas. Nós estamos na segunda aula, porque na primeira nós estudamos sobre a parábola do bom semeador. E hoje nós vamos estudar mais 2 parábolas na mesma lição, que é a parábola do grão de mostarda, mais a parábola do fermento que uma certa mulher pegou e misturou com 3 medidas de farinha. Com isso, a interpretação desta parábola, ela vai identificar desde o começo da semente, passando pelo seu crescimento, certo? Vindo até onde? Vindo até onde? Vindo até o reino, o auge do reino. Então, o que nós observamos, meus irmãos, é que no começo, até hoje, muitas pessoas não estão conseguindo ver o reino de Deus, porque o reino de Deus é uma coisa nova. Está próximo o reino de Deus, é chegado, está no meio de vós. E ninguém via o reino de Deus.
Os discípulos, conforme em Atos capítulo 1, versículo 6, eles perguntaram: restaurarás, Senhor, nesse tempo o reino a Israel? Os discípulos sabiam da profecia de Daniel. Então, por ele saber da profecia de Daniel, por quê? Porque nós sabemos que se cumpriu 62 mais 7 semanas. Nós temos 69 semanas somando. Ainda resta uma semana, que são de 7 anos. Então, os judeus achavam que já era o tempo de Jesus restaurar o reino a Israel. Nós sabemos que o reino de Israel é uma parte de um reino total, universal, porque o reino de Deus está nos céus, também está na terra. Com isso nós vemos o quê? É que o reino de Deus, conforme o que nós aprendemos, os discípulos receberam a instrução na oração: venha o teu reino. Então esse reino estava profetizado desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento. Isso antes nós conhecemos que estava em oculto. Se lembra Gênesis 3:15, a semente da mulher? Então nós temos a dispensação do mistério, que desde os tempos ocultos nós não entendíamos a respeito da revelação, porque a revelação bíblica, ela é exatamente o quê? Revelada paulatinamente. Então, Jesus como semente, depois como homem, depois como reino. Então isto é a revelação do reino de Deus, que está em crescimento. O seu auge será no reino milenial. Então a parábola, ela é de estudo profético. Então, meus amados irmãos, logo nós podemos ver que logo na parábola, nós vemos que a semente é a menor de todas as sementes. É quando cresce a maior das hortaliças. Depois vem as aves. Meus irmãos, nós já estamos gravando antes desta aula o nosso vídeo extra. Então, quem fizer uma doação de qualquer valor, já recebe agora mesmo a aula extra. Nós já gravamos 3 lições extra, já está sendo enviado para todos os amados irmãos que faz uma doação voluntária. Então, seja você também abençoado com mais uma aula extra nesse trimestre, que está uma bênção. São 13 aulas enviadas para todos os nossos contribuintes, que faz parte desse trabalho maravilhoso de abençoar esse trabalho, que é a nossa sala de aula e o nosso canal. Meus amados irmãos, continuando. A Bíblia diz que a parábola diz, Mateus capítulo 3, versículo 31, vai falar o tempo da parábola. É aqui que nós vemos o tempo. Qual é o tempo da parábola? Voltando aqui, hein? O tempo da parábola é o tempo quando nós vemos... Onde é que eu vejo o tempo da parábola? Ó, quando está escrito no seu campo. Então, no seu campo. Esse é o tempo da parábola. Pode ter certeza, irmãos, que a parábola do trigo e do joio, que está escrito que o joio foi semeado no seu campo. Então, o trigo, a parábola do trigo e do joio, o mesmo tempo é o tempo da parábola do grão de mostarda na sua segunda parte. Por que segunda parte? Porque o reino está em crescimento. Então, se está em crescimento, eu tenho a segunda parte, porque eu tenho a divisão de tempo. Eu tenho a divisão quando Jesus chega, a graça, e tenho a divisão quando Jesus reina, de uma forma literal. Isto significa milênio, 1000 anos. Então, na graça, Jesus chegou, depois dos seus discípulos, depois em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, eu faço um reino, um reino sacerdotal. Então, Jesus, conforme o desenrolar da leitura da nossa lição, que Jesus iniciou com seus discípulos, e no começo do seu ministério, nós vemos Jesus chamando logo aqui, 1, 2, 3 e 4. O que é isso? Jesus chegou aqui na história, isso mostrando o resultado da semente em crescimento. Jesus chegou aqui.
E essa semente, que é Cristo, ela chegou, ó, começou em crescimento, ó. Ó, vou explicar, viu? Jesus chegou para André. Jesus salvou André. Depois André chegou para quem? Para o seu irmão Pedro. Olha aí, meus irmãos, o crescimento, ó. Depois Jesus, ó, Jesus, ele chegou para quem? Para Felipe. Está onde escrito isso aqui? Em João, no começo do capítulo 1. Leia o capítulo 1 que você encontra isso aqui. Jesus encontrou André. André, ele chamou seu irmão Pedro. Depois, em outro dia, Jesus chamou Felipe. E depois Felipe chamou quem? Natanael. Então Natanael, ele revela o segredo do mistério. Ou seja, na verdade, ele entrou no começo numa bronca, até que aceitou. Porque no começo ele disse o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha aí a semente. Insignificante no meio dos homens. Não é o que está escrito desde o livro do profeta Isaías? O indignos entre os homens, que não tinha nenhuma beleza, o grão de mostarda. A gente vê muito pequenininho, a gente não consegue, com problemas de vista, conseguir ver normalmente um grão de mostarda. Para você ver o tamanho daquele grão, cerca de 2 milímetros, o seu diâmetro. Quando cresce em uma árvore, que é a dimensão futura do reino, que é a dimensão escatológica de uma forma na sua plenitude, aonde nós vamos ver daqui a pouco como será isso. Então esse reino no milênio, com a sua procriação, com casamentos, com certeza será um reino literal e a longevidade. Muitas pessoas vão viver por muitos anos, mostrando que a natureza perdeu a sua força no seu pecado. Então será como no Éden. Veja a frutificação. Então o Gênesis, crescei e multiplicai-vos, será de uma forma abençoadora durante o reino milenial. Porque no reino milenial, a natureza voltará a florescer, como no milênio. Então Jesus estará lá. Como ele é a árvore da vida, ele trará vida em abundância, conforme diz João, que ele trouxe vida e vida em abundância. Então, meus amados irmãos, será um reino de frutificação, tanto espiritual como literal. E todos os textos do Antigo Testamento que falam a respeito dos mansos e dos justos que herdarão a terra, conforme diz o Salmo, os mansos herdarão a terra, os justos herdarão a terra, isto mostra uma alusão ao milênio em que nações e judeus entrarão para o reino celeste, ou seja, milenial, terreno. Porque é uma promessa, irmãos, é o descanso da terra, que ainda não teve. Esses 1000 anos é o descanso da terra. Com isso nós vamos ver daqui a pouquinho essa questão das nações do milênio e judeus entrando para que pudesse entrar no descanso da terra de 1000 anos. Amados irmãos, vejamos. Por que as 70 semanas de Daniel? Segundo o que está escrito, para eliminar os pecados de Israel, para extirpar, para acabar com os pecados de Israel. Com isso, as transgressões de Israel chegarão ao seu fim. E com isso, nós vemos prenúncio de que Israel será salvo. Isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 11. Então, nós podemos ver que isto é acontecimento futuro, dentro da parábola do grão de mostarda. Porque essa parábola, ela é escatológica. Então, meus amados irmãos, vejamos mais alguma coisa. As fases de crescimento da semente. Glória a Deus. Vejamos. A Bíblia vai falar o que é que nós estamos estudando na aula extra. Vou passar para vocês só alguma coisa. Que alguma coisa é essa? São as fases. Isso aqui, estou mostrando o crescimento, da semente do grão de mostarda na sua fase de crescimento. Com isso,
as duas fases. Então, o que é que nós vamos explicar na aula extra? Nós vamos enviar para você agora mesmo. Nós vamos explicar sobre as aves. Ó, não só sobre isso, viu? Não só sobre isso. Nós vamos explicar de uma forma... Ó, os dois tempos da graça, né? Os dois tempos, a graça e a plenitude dos tempos, também anterior à dispensação do mistério, que está tudo escrito em Efésios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Essa dispensação do mistério estava oculto à semente do reino, e na graça ela chegou como um homem. Veio os discípulos, quando ele ressuscita, foi visto por 500 irmãos. Olha aqui, ó, em crescimento. De um, com seus discípulos, que era 12, passou para 500. Depois, na mensagem de Pedro, ó, 5.000. E assim, quando Paulo chega, ele se torna o quê? O missionário dos gentios. Então, nós vemos quantas pessoas não estão sendo salvas. Isso no tempo da graça até hoje. Isso não é nada do que vai acontecer aqui, ó. Plenitude dos tempos. Aonde o final dos tempos chegará um reino que diz a Bíblia que os 1000 anos será apenas o começo. Que é um reino sem fim. Glória a Deus. Nós vamos estudar. Então, meus irmãos, vejamos. Ó. Nós vemos que aqui no Antigo Testamento, que também faz parte do mistério escondido em Deus, que foi revelado na encarnação. Então, nós vemos que no Antigo Testamento, olha, alguns vestígios estavam escondidos. Sabe por quê, irmãos? Para enganar o inimigo. Então, Deus, ele começa com coisa pequena, miúda, insignificante, para que as pessoas não vejam, principalmente os fariseus, incrédulos, adúlteros, uma geração incrédula, conforme na primeira aula, nós falamos que os que ficaram de fora, o terreno duro, o pé de caminho, aquele que tinha coração insensível, gordo. Então, com isso, nós vemos que os fariseus, que eram blasfemadores, não tiveram chance, porque eles se condenaram em si mesmos com o seu coração perverso. Então, há um reino de Deus aqui, mesmo no mistério escondido, que nós não conseguimos ver. Existe o reino de Deus. Deus reina pelos séculos dos séculos. Então, Deus é o rei universal dos céus e da terra. Glória a Deus. Então, com o pecado do homem, a Bíblia diz que os reinos do mundo passou a ser de quem? Do maligno. O mundo jaz do maligno. Com isso, é necessário a segunda vinda para o estabelecimento do reino completo de Deus. Que reino é esse? É um reino onde Jesus vai aniquilar, acabar com o reino gentílico das nações ímpias pecadoras, onde nós temos governos ímpios, anarquias ímpias, nós temos muitas pessoas que estão debaixo do sistema do maligno, conforme a Bíblia diz que o mundo está indo no maligno. Então, conforme o que está escrito também em Mateus, no capítulo 4, versículo de 1 ao 11, que Jesus foi tentado a receber os reinos da terra, Jesus sabia que chegaria um momento em que ele receberia do Pai, e não de Satanás, irmão. Satanás está aqui nesse mundo apenas como um fantoche. Ou seja, está como um servo. Porque no final dos tempos, Satanás será solto. Por que Satanás será solto depois do milênio? Por quê? Porque Deus quer fazer com que as pessoas que viveram aqui no final sejam tentadas e provadas a sua fé. Nós vamos falar, se der tempo, daqui a pouco. Então, meus irmãos, vamos aqui. Os judeus estavam em crescimento no começo da história. Havia mais judeus convertidos do que gentios. Com isso, os judeus, na sua maioria, eles foram se engrandecendo, se ensoberbecendo. Então, houve um exclusivismo da parte dos judeus que estava desprezando as viúvas no seu ministério cotidiano. Está lá em Atos, tá bom? Capítulo 6. Então, nós vemos que havia, de certa forma, uma superioridade dos judeus sobre os gentios. Com isso, foi necessário que o reino de Deus viesse para todas as nações gentílicas, para que as pessoas que fossem crer pudessem ter liberdade de levar o reino a tribos, nações, línguas e povos. Com isso, Deus
procurou Israel, mas como um reino para levar a palavra a todas as nações. Como Israel, no começo, falhou exatamente não recebendo o Messias, então a igreja entra como um povo misto de judeus e de gentios. Com isso, esta igreja ainda está em crescimento. É uma parte do reino, sim, que está em crescimento, que terá também o seu ápice na segunda vinda de Cristo, quando Jesus já vier, depois do arrebatamento, depois das bodas do Cordeiro, aonde reinará com Cristo durante 1000 anos. Então Jesus sabia muito bem, conforme de João 10 e 16, essas outras ovelhas. O que é isso, irmãos? No reino de Deus não terá na terra, vamos dizer assim, dois povos distintos. Por quê? Porque Deus vai fazer dos dois, como faz hoje, um. Não é assim que Deus faz? Judeus e gentios não fez a igreja? Então, na terra, nós vamos explicar que os restantes que ficaram das nações que passaram pela grande tribulação e que ficaram sem morrer no juízo, na ira do dia do grande Deus, aonde vai acontecer uma guerra chamada Armagedon antes do milênio. Com isso, as nações que restaram, conforme Zacarias 14, 16, elas vão entrar para o milênio. Mas vai ser pouca gente em relação ao mundo. Por isso que aqui também, essas nações e os judeus, porque tem os remanescentes, se lembra dos 144 mil judeus? Há os remanescentes dos judeus, há os restantes das nações. Isto eu posso ver quando Jesus vai falar sobre a parábola das ovelhas e dos cabritos. Então, só vai entrar a ovelha, glória a Deus. Com isso eu vejo o seguinte, que as ovelhas, olha aí, eu tenho, presta atenção aqui, Aqui eu tenho ovelhas e eu tenho cabritos. Essa separação vai dar onde? Quando? Na segunda vinda de Cristo. Aonde terá o julgamento das nações. Então esse julgamento das nações, esses cabritos serão mortos. As ovelhas entrarão para o milênio. O que é isso? É que algumas pessoas de todas as nações, meu irmão, vai ser muita morte aqui, durante o milênio. Ou seja, durante a grande guerra de Deus. Ou nós chamamos de quê? De Armagedon. Então, vai morrer muita gente aqui, meus irmãos. Vai restar, conforme diz lá, vai restar. Então, os judeus não serão todos, serão os remanescentes fiéis, os que servem a Deus. Esses vão entrar. Então, este povo que vai entrar aqui é insignificante. É como também, antes do milênio, aqui esse povo, como a semente do grão de mostarda, que vai entrar aqui para o reino, aonde nós vamos ver a sua proporção maior, na sua plenitude, aonde eles vão crescer e multiplicar e encher toda a terra. Glória a Deus. Com isso, nós vemos o que aqui? Vamos continuar? Nós vemos que Deus, antes de levar as nações e os gentios que sobrarem, e também os judeus, todos eles que fazem parte das ovelhas, que não vão perecer, mas que vão viver antes do milênio, que ficaram vivos durante o milênio, essas nações receberão o convite do Rei Jesus. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino, que está preparado antes da fundação do mundo. Na dispensação do mistério. Então, Deus sabia que a nação de Israel tinha o reino de Deus. E todo israelita ficará satisfeito nesse tempo de herdar a terra. Então, no milênio, aí a gente pergunta, né? A gente está falando só da terra, né? E a igreja, né? E onde estará a igreja nesse tempo? Meus irmãos, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor, a Nova Jerusalém está descendo. O seu ponto final dela,
sobre a terra. Então, quem faz parte da igreja de Deus? Quem faz parte? Onde vai ficar? Aonde? Nos céus. A igreja não vai ficar na terra com os outros. Ela vai ficar aonde? Nas regiões celestes. Aonde ficará sobre a terra, como fosse o lugar do sol. O sol desaparecerá. Então, nós vemos o seguinte. Aqui, a igreja do Senhor está sendo ajuntada desde o Antigo Testamento, todos os santos que morreram. Ó, presta atenção aí, ó. Todos os santos que morreram. Até onde? Ó. Nós vamos aqui, ó. Nós temos o período da graça. Isso aqui é forte, viu? Período do Antigo Testamento, período do Novo Testamento. E o período aqui também da graça, porque aqui nós temos a plenitude dos tempos. Mas essa graça, ela vai até aqui, ó. A dispensação da graça. Dispensação da graça. Aqui é a dispensação da plenitude dos tempos. E aqui é a dispensação do mistério. Olha, são 3 dispensações, irmão. Isto está em Efésios 1, capítulo 2, capítulo 3. Então, aqui na dispensação da graça está sendo juntada, até hoje, pessoas que estão servindo a Deus. Desde o tempo de Jesus, todos os mortos, certo? E os vivos que vão passar pelo arrebatamento. Ó. Então, os do Antigo Testamento, os da graça e os vivos serão arrebatados. Para onde? Para fazer a parte da igreja que está no céu. Que ela começou com seus primogênitos. Aonde? Quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que muitos dos santos que dormiam, Mateus 27, 52. Muitos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Então, todo esse povo aqui faz parte da igreja. Até os que vão ressuscitar aqui, ó, no final dos 7 anos. Lembra dos 7 anos, da grande tribulação? Pessoas que vão morrerem aqui pelo anticristo, porque os anjos vão anunciar o evangelho eterno, e todos aqueles que negarem o anticristo vão morrer, porque eles serão cristãos. Com isso, todo aquele que invocar o nome do Senhor, conforme diz Paulo aqui nesse período, será salvo. Aí aqui, esse povo aqui, ó, esse povo aqui será ressuscitado aqui, ó. Assim como as 2 testemunhas, elas serão mortas, depois ressuscitadas e depois arrebatadas. Glória a Deus. Então, nós temos até antes do milênio, na sua segunda vinda, todos os que morreram salvo do antigo, da graça e do período da grande tribulação, faz parte, todo esse povo, da primeira ressurreição. Glória a Deus. Então a primeira ressurreição vem até aqui, ó. Até o final dos 7 anos. E esse povo aqui faz parte da igreja do Senhor. Com isso, quando chega na plenitude dos tempos, esta igreja, ela chega exatamente conforme na segunda vinda de Cristo. Lembra da segunda vinda de Cristo? Ela vem, glória a Deus, para ficar, estabelecer o seu reino milenial sobre a terra. Com isso, será cumprido todos os desígnios de Deus, porque a terra entrará em descanso. Será o jubileu da terra, será o descanso da terra, o ano sabático. Esse ano é simbólico, o ano sabático da terra. Com isso, nós vamos ver logo o vislumbre dos novos céus e da nova terra nesse período milenial. Os novos céus e a nova terra. Isso é o vislumbre. Por quê? Porque depois dos 1000 anos, Satanás é solto, a última guerra de Gog e Magog e, por fim, a eternidade. Glória a Deus. Isso aqui, meus irmãos, é a parte escatológica da semente do grão de mostarda e do fermento que levedou toda a massa. Então, é aqui que se cumpre o fermento na massa, levedando-a todas as nações, judeus e gentios, aqui no milênio. Então, meus irmãos, participe da nossa aula extra. Está uma bênção. Nós vamos falar, e já falamos, já gravamos a aula, vamos enviar agora para você. Ó, nós vamos falar dos 2 tempos, graça e plenitude dos tempos. Nós vamos falar do fermento que certa mulher pegou 3 medidas de farinha, das 3 dispensações, uma versão ampliada. Nós vamos falar das aves,
o significado no período da graça e no período da dispensação na plenitude dos tempos. Com isso, é uma bênção, irmãos, o conhecimento. Fica para sempre, porque ninguém tira de você. Com isso, meus irmãos, tem muita coisa a mais que nós vamos estudar. Então, contribua, faz uma doação de qualquer valor, abençoa esta obra. Está nosso zap debaixo do vídeo. Faça o nosso contato. Queremos que Deus te abençoe e te guarde. Amém. E até a próxima aula, se o bom Deus nos permitir. Deus abençoe a todos e fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.